Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Henrique Sena, sou da turma 2CDSQ, juntamente com o Cleito Henrique e com o Matheus Henrique, que fazem parte do meu grupo, da MedSave, né? Eu venho apresentar aqui para vocês o nosso vídeo da Sprint 4, onde a gente vai mostrar aí como que a gente desenvolveu, o que a gente pensou, né, de arquitetura para nossa sprint da matéria de DevOps e Cloud Computing. Então, o primeiro passo aqui que eu gostaria de mostrar, e falar na verdade, é que nós temos duas matérias. Então, nós temos a matéria de C Sharp e a matéria de Java. A matéria de C Sharp, nós hospedamos ela no web app normal, padrão, que a gente já tinha feito na sprint passado. Então, como ele já estava ali pré-configurado na Azure, a cada commit que a gente ia fazendo, né, com o GitHub Actions, ele já subia isso na Azure e ele já estava disponibilizado. Então não vai ser o foco do nosso vídeo hoje aqui, porque já temos um vídeo também falando sobre o GitHub Actions, né, com desenvolvimento ágil. E aqui nesse caso, eu quero mostrar para vocês como que funcionam aí as pipelines, né, como que a gente desenvolveu aí com CI/CD. Então a gente vai dar um foco maior aí para Java, beleza? Bom, aqui agora falando mais sobre Java, né, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a nossa arquitetura macro, podemos dizer assim, do nosso CI/CD. Então, basicamente, nós estamos utilizando agora a plataforma do Azure DevOps. Ainda continuamos usando a Azure, né, que é a plataforma que nós utilizamos, a Azure for Students, onde a gente cria o nosso web app, um grupo de recursos, até porque por debaixo dos panos, na verdade, o CI/CD ele só está fazendo um deploy, mas por debaixo dos panos isso é um web app. Então, esses recursos eles são criados dentro da Azure. Só que para gerenciamento ali do nosso projeto, nós estamos utilizando o Azure DevOps. Então, dentro do Azure DevOps, nós trabalhamos com o Boards, que basicamente é responsável por fazer as nossas tasks, né, as nossas tarefas. E nós temos o repo também ali, onde nós fazemos as nossas branches, onde nós colocamos o nosso repositório. O que tem a ver o Boards com o repo? Os boards, ele basicamente é obrigatório dentro do nosso projeto. Então, para qualquer mudança que você vá fazer dentro do nosso projeto, você é obrigado a criar uma tarefa e assimilar essa tarefa a uma branch específica. Por quê? Por que nós devemos criar uma branch? Porque nós trabalhamos com políticas dentro da nossa branch main. Então, independente do privilégio que você tenha no nosso projeto, seja desenvolvedor, product owner, scrum master, você não tem o direito, podemos dizer assim, não tem o privilégio de comitar na main diretamente. Ou seja, você precisa passar por todo um processo de pull request, de revisão daquilo que foi feito para aí sim fazer o merge e essa aplicação subir para a nossa main, certo? Então você faz uma task, cria uma branch e a partir do momento em que você faz essa branch, você desenvolve ali dentro do seu projeto e então você passa por uma série de revisões para ver se pode subir esse código para produção de fato. Porque quando eu chegar ali na parte de CSD, vocês vão ver que a gente está trabalhando com desenvolvimento a partir do momento que a gente comita na nossa branch main, ele já faz o deploy automático, ele já builda o nosso projeto e faz o deploy automático, beleza? Então, o repos e os boards estão trabalhando ali juntinhos. E aí, a partir disso, nós temos o nosso CI, em que basicamente ele significa Continuous Integration. Então, ele vai fazer uma integração contínua. Então, toda vez que a gente comita na nossa branch main, ele roda uma pipeline e a gente vai demonstrar isso para vocês, como que está funcionando. A gente vai ver antes ali os artefatos que ela está buildando e tudo mais. E depois a gente vê ela rodando também, que eu vou fazer uma alteração na nossa branch main ali e vocês vão ver como tudo está funcionando, tá? Mas basicamente ela builda o nosso projeto de novo, ela roda, podemos dizer assim, os testes e tudo mais, faz um jar, né? O jar, por exemplo, é uma aplicação do Java que a gente está trabalhando com Spring Boot, mas você poderia estar trabalhando com .war ou .zip, depende do que você quer. No nosso caso, ele trabalha com .jar. Ele gera esse .jar, ele gera esse artefato, então ele builda, ele também roda a release de CD. O que significa CD? Significa Continuous Delivery. Então ele é uma entrega, né, contínua, podemos dizer assim. Então a partir do momento em que o build é feito lá pelo CI, ele pega esse CI, esse build que ele gerou e coloca isso no ar. Ele faz o deploy disso, do nosso web app de fato. Beleza? Como que ele faz esse CD? Do que ele faz esse CD? Ele faz uma entrega de um web app, igual eu falei, por debaixo dos panos. E esse web app que nós criamos, nós estamos utilizando o sistema operacional Ubuntu. Tá? Não faz diferença alguma, na verdade, se você utiliza ali Windows ou Linux para você fazer o seu web app. Só que como a gente já tinha esses comandos bem aqui pré-prontos e a gente só foi tipo escalando o nosso projeto, nós continuamos utilizando o Linux, mais precisamente o Ubuntu. Tá? Então a gente cria um grupo de recursos onde a gente cria o application insights, por exemplo, da nossa aplicação para ter os logs dele, para saber a quantidade de vezes que ele rodou no dia e assim por diante. Criamos o nosso web app dentro dele, por exemplo, criamos um serviço de aplicativo
né? Um plano de serviço de aplicativo, melhor dizendo, empacotamos tudo isso dentro de um grupo de recursos, e esse grupo de recursos, com o nosso web app, ele está ligado diretamente ao nosso banco de dados da FIAP, tá? Que está na nuvem lá da FIAP, lá na AWS. Beleza? Então essa aqui é a nossa arquitetura macro, e aí agora a gente vai entender lá dentro da Azure como que a gente realmente fez as coisas. Agora que a gente voltou aqui para Azure, eu vou demonstrar para vocês, de fato, como que as coisas estão funcionando, tá? Então primeiro a gente vai dar uma passada aqui nos boards, por exemplo, ó. A gente consegue ver que não tem nenhuma tarefa meio que disponível para ser feita, né? Nenhuma tarefa pendente. Mas a gente consegue ver, por exemplo, tarefas que foram mencionadas, que eu estou seguindo, por exemplo, minha atividade, ou alguma coisa do tipo. Tarefas recentemente completadas aqui, ó, a gente tem um monte que a gente foi fazendo, então a gente foi dividindo isso. É claro que como eu estou cuidando dessa parte do projeto, eu entrava numa conta, fazia o deploy e aceitava a PR, mas em um ambiente profissional é muito, na verdade, obrigatório não, mas é muito legal que se faça e certo que se faça de que você faça a sua PR e outra pessoa revise isso, né? Uma pessoa diferente de você. Até porque às vezes você não pode enxergar o erro que você está cometendo. Então aqui a gente separou entre eu e o Matheus, por exemplo, e a gente foi fazendo essa divisão. E como eu falei, para você mexer dentro do projeto, você precisa fazer sempre uma task, tá? Então, a partir dessas tasks foram criadas branches específicas em que você precisa fazer para mudar no projeto, beleza? Nós temos nosso repos, então aqui ó, nós temos a branch que nós temos aqui, ó. Nós temos, na verdade, nosso repositório, e nós temos dentro dele todo o projeto que a gente trouxe lá do GitHub, certo? Eu vou mostrar para vocês também que nós criamos uma pipeline para sempre que a gente commitar na nossa branch main, ele rodar também uma pipeline para colocar o nosso código atualizado lá no GitHub. Porque pra gente é importante, né? Nós temos outras matérias que querem, na verdade, o GitHub, né? Então, ao invés da gente entregar o link da Azure, a gente vai entregar o GitHub. Então, ao invés da gente ficar pegando esse código e colocando lá manualmente, a gente também gerou um trigger, né? Um gatilho para executar uma pipeline. Toda vez que esse código sobe na main, ele já coloca esse código lá no GitHub também. A gente vai ver tudo isso aí funcionando, beleza? Então aqui a gente tem as branches, aqui a gente só tem a branch main. Por quê? Porque além da política de que precisa criar uma branch para você trabalhar no projeto e depois fazer o merge, a gente colocou também que para toda vez que você faz o merge, essa branch automaticamente ela já é excluída no seu projeto para a gente deixar sempre limpo aqui, beleza? Aqui temos as pull requests, então aqui a gente tem completed aqui, ó, por exemplo, que são todas as pull requests que a gente fez, tá? Ativa não tem nenhuma, abandonada não tem nenhuma e também aí para fazer também não tem nenhuma, beleza? E nós temos as nossas pipelines, que aqui é o que importa pra gente. A gente tem a nossa pipeline aqui, ó, de Oracle Java Advanced, que é a pipeline que eu falei pra vocês do GitHub. Então, toda vez que eu commitar, ela vai subir esse código lá, que tá no mesmo da Azure, e vai subir lá pro GitHub. E o Medsave CI é onde a gente, de fato, faz o build do nosso projeto. E é aqui que a gente vai começar a trabalhar agora e que a gente vai entender um pouco sobre como ela tá funcionando. Então, se eu clicar nela aqui, a gente vai ver como que ela, de fato, tá funcionando. Então, a gente tá vendo ó, que ela teve vários builds. Alguns falharam, outros deram certo, a grande maioria deu certo aqui, mas pode acontecer dela dar errado. E aí você tem que trabalhar para, de fato, melhorar ela. Beleza? Mas se eu clicar aqui, ó, em Build, a gente vai ver tudo que ela faz. Então, é importante que a gente acompanhe tudo que ela está fazendo, porque a gente entende as etapas dos processos, né, que a nossa aplicação leva para, de fato, ela ser buildada e ela chegar até o usuário final. Então, ela inicializa o trabalho aqui, ou ela fala basicamente o que ela está fazendo, qual sistema operacional que ela está rodando, qual que é a versão, tudo mais. Ela checa para ver se dentro lá para ver qual que é a branch que ela vai utilizar, né? Então ela utilizou aqui, ó, o Oracle Java Advanced na branch main. Ela build o Maven, então se você estiver utilizando Maven ou Gradle, ela vai fazer esse build, né, o gerenciador de dependências do seu projeto. Copia esses arquivos, publica esse artefato e enfim ela posta esse projeto, né, esse build, esse ponto .jar e finaliza os seus trabalhos. E toda vez que esse projeto, né, esse CI, ele é executado, ele automaticamente vem aqui, ó, nas releases e gera também o nosso CD. Então o nosso CD ele está configurado aqui para toda vez que publicar lá na main, ele roda o CI, quando o CI está pronto, ele já coloca essa aplicação no ar com o CD, beleza? Então a gente consegue ver aqui como de fato ela está funcionando. Ó. Ela também inicializa o trabalho, beleza? Então ela busca lá o CI, ela vê a main, se ela funcionou, tudo certinho, build, se o jar foi gerado corretamente, beleza? Ele faz o download desse artefato. Esse artefato é o que? É o jar, né? Então o jar que é o importante para a gente conseguir colocar isso no ar. E aí ele faz o deploy do web app a partir desse jar, beleza?
E aí ele finaliza o trabalho aqui pra gente, e aí a nossa aplicação ela já está disponível para ser utilizada. Fechou? Agora a gente vai ver algumas alterações que a gente vai fazer no nosso projeto, e a gente vai ver essas pipelines rodando, beleza? Bom, antes da gente fazer de fato a alteração, eu gostaria de mostrar para vocês que o nosso web app realmente está rodando agora, tá? Então vou acessar aqui, ó, o nosso web app de Java. Vou colocar o barra Swagger UI index.html. A gente vai ver que ele está rodando, tá vendo? E a alteração que a gente vai fazer vai ser no Unit Measure, a gente vai colocar alguma coisa a mais aqui ó, na tag lá no Swagger. E a gente vai ver que essa alteração ela já vai ser feita automática, beleza? Então, antes de eu mexer lá, lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa criar uma task. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, ó, criar um New Work Item, uma task fit alterar tag barra descrição Unit Measure. Beleza? Quem que vai fazer isso? Eu vou colocar pro Matheus fazer isso aqui, porque eu já tô na conta do Matheus. Beleza? Vou dar um save. Quando eu dar um save, vou colocar que ela tá em progresso. E vou criar uma branch para fazer essa alteração. Então, vou colocar mudar tag, tá? Um nome qualquer. E ela tá baseada na branch main. Vou criar ela. Quando eu crio ela, eu venho pra cá. Eu já tô dentro da minha branch principal. Da minha branch principal não, desculpa. Da minha branch secundária que eu criei para fazer o merge na principal depois. Beleza? Eu tenho algumas opções. Eu posso clonar ela e trabalhar dentro da minha IDE. Só que como é uma mudança tão básica, assim podemos dizer, eu vou fazer diretamente aqui mesmo no nosso projeto, beleza? Então eu vim aqui ó, em Java, br, conf, app, bad-save, project bad-save. Eu vou entrar aqui em Presentation, Controller, Unity, Measure, que é o que a gente tinha visto. Beleza? A gente vai mudar o que? A gente vai mudar aqui, ó, Unity Measure, operações relacionadas à unidade de medida. E a gente vai colocar uma nova descrição. A gente vai colocar aqui, sei lá, operações relacionadas à unidade de medida do MedSave. Opa, eu preciso clicar em editar aqui, né? Do MedSave, por exemplo. Beleza? Eu vou dar um commit. E presta atenção, quando eu der o commit numa alteração, e essa alteração ela está sendo no código, mas ela poderia ter sido no readme ou qualquer outro lugar, sempre que eu der esse commit, ela já vai começar a rodar as pipelines. Então presta atenção, eu vou commitar. Óbvio, eu tenho que fazer a PR ainda também, né? Quando essa PR ela for de fato autorizada e eu fizer o merge lá na main, aí de fato ela vai começar a rodar as pipelines. Eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar aqui, ó, que eu tô fazendo alterar tag, né? Lá na descrição Unity Measure. Vou dar um commit. Quando eu der um commit, ele vai falar, olha, você pode criar uma pull request, porque você só consegue subir isso lá na main a partir de uma pull request. Então eu vou fazer essa pull request. Vou colocar aqui, ó, fit update Unity Measure API Controller Java. Vou colocar aqui o Pedro vai ser o revisor, que sou eu. Então eu mesmo vou fazer a minha autorizar, né, a minha PR. Não é uma boa prática, não façam isso, mas aqui para fim didático a gente vai mostrar dessa forma. Vou dar um create e a gente vai ver, ó, que ela foi criada. Eu vou dar uma prova aqui na conta do Matheus, mas eu vou vir aqui, ó, na minha conta também, ó. E se eu vir aqui em pipelines, desculpa, repos na verdade, pull requests, vai aparecer aqui pro Pedro a pull request que ele foi de fato convidado, né? Que ele foi colocado como revisor. Então eu vou vir entrar aqui e eu vou dar um approve, tá? É óbvio que, como eu sei a mudança que eu tô fazendo, eu vou dar um approve assim de cara. Mas se você estivesse trabalhando no âmbito profissional, você teria que revisar isso aqui de fato e realmente como as coisas estão funcionando. Vou dar um approve e se eu vir aqui, ó, ele já apareceu o botão de complete, que antes não estava aparecendo para mim. Por quê? Porque ele é obrigatório que 2 pessoas no mínimo façam essa autorização do pull request, essa revisão. Então vou dar um complete, vou dar um merge, complete merge, e ele vai começar a fazer o merge na pull request. Ó, eu coloquei para ele fazer o merge. Agora presta atenção, eu vou vir na minha pipeline, olha só, as 2 pipelines começaram a rodar. Tanto a pipeline para fazer o meu jar, para buildar o meu projeto, quanto a pipeline para colocar lá no GitHub. Se eu abrir aqui o GitHub, ó, e acessar o meu repositório de Java, vocês vão ver que a última mudança que foi feita nele foi ontem, na yesterday. Agora presta atenção quando a pipeline terminar de rodar. Espera um pouquinho. Bom, agora a gente voltou e a gente viu que as nossas pipelines elas foram executadas. Se eu voltar aqui no Git, ó, yesterday, se eu der um refresh, você vai ver que ele foi atualizado, ó, 4 minutos atrás, que foi quando a minha pipeline rodou, beleza? E aqui no MedSave CI, que é onde importa pra gente de fato, com o build do nosso projeto, se a gente olhar, ó,
ele tá ligado diretamente no merge que a gente fez lá na atualização da tag lá da classe de Unity Merge, beleza? Então se eu clicar aqui, ó, em build, ele vai aparecer pra gente todo o build do projeto, igual eu expliquei pra vocês, beleza? E se eu vir aqui em release, ó, automaticamente também, ó, ele acabou de rodar, 10h45, olha só o horário. Ele também já rodou o nosso CD automaticamente. Então, pra gente, o CI/CD já funcionou muito bem, beleza? Então agora, se a gente vir aqui ó, no nosso Swagger, ó, presta atenção aqui, ó, operações relacionadas à unidade de medida. Se eu der um refresh, olha o que ele vai trazer pra gente. Ele já vai trazer o nosso aplicativo atualizado, pessoal. Olha só, Unity Measure, deixa eu achar aqui, ó, operações relacionadas à unidade de medida do MedSave, que foi a mudança que a gente de fato tinha feito. Então, ela está funcionando, o CI e o CD está funcionando dentro do nosso projeto, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar, fazer as requisições para a gente começar a trabalhar dentro do nosso projeto, beleza? Para a gente realmente ver que lá no nosso banco de dados está funcionando. Então a gente vai criar um novo usuário, beleza? Então se eu vim aqui, ó, ele tem, por exemplo, 36 usuários. Então a gente vai começar a trabalhar e vocês vão ver que ele também está inserindo lá no nosso banco de dados e que o nosso web app está interligado com o banco de dados na nuvem da FIAP. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou logar com o usuário existente, porque para mim fazer qualquer requisição, eu preciso ou criar um usuário ou logar com o usuário, beleza? Então eu vou logar aqui com o usuário que a gente já tem. Então vou fazer aqui, ó, o teste1205@gmail.com e a gente vai colocar assim aqui, ó, teste120526. Vou dar um execute. Ele vai ter que trazer um token pra gente, ó, 200. Ele trouxe um token do security do Java que a gente está utilizando. E a gente vai ter que autorizar todas essas requisições aqui, porque sem esse token ele sempre vai dar forbidden, né, 403 pra gente. Beleza. Agora eu posso fazer o teste de ping aqui, ó, dar um execute, ele tem que trazer ok pra gente, que ele liberou. Beleza. Agora a gente vai inserir um novo usuário. Então eu vou dar um post aqui, ó. Vou adicionar o João Menck, menck@fiap.com, password menck12345, profile ID vai ser 1, user ID 2, e-mail do meu usuário. Esse e-mail aqui de usuário, ele é o e-mail que a gente utiliza para, não é para fazer login, mas sim o e-mail de backup, podemos dizer, certo? Então vai ser o menckjoão@fiap.com.br e o número de celular dele vai ser o número completamente fictício aqui. Vou dar um execute. E olha só, ele criou o João Menck no ID 161. Se eu vir aqui no meu banco de dados, não tem nenhum ID 161. Beleza? Se eu vir aqui, ó, e executar, olha só o que ele vai trazer pra gente. O João Menck, o ID 161, a senha que a gente colocou e tudo mais. Beleza? Aqui ele não está criptografado, podemos dizer assim, esse usuário. Por quê? Porque a gente criou ele com o endpoint de dentro de usuário mesmo. Se a gente tivesse criado, registrado o João Menck pelo Auth Controller, ele já ia automaticamente criptografar a senha. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai atualizar ele lá no banco. Então deixa eu achar aqui de novo user.sys. Espera um momento. Aqui. A gente vai atualizar ele, então a gente vai pegar esse ID 161. Que a gente vai utilizar ele para absolutamente tudo. Atualizar não, desculpa. A gente vai buscar, porque o usuário ele não pode ser atualizado dentro do nosso projeto, por uma questão de regras de negócios. Mas a gente vai buscar esse usuário. Então vou dar aqui um execute para pegar todos os usuários, na verdade, ó. Então ele vai trazer todos os 37 usuários que tem lá dentro do nosso banco. Tá vendo? Então ele tá funcionando. A gente vai buscar por ID. Então se eu vir aqui e colocar o 161, ele vai trazer o Menck, que ele é um farmacêutico pra gente, tá vendo? Então cada ID ele representa uma função dentro da farmácia. E por fim a gente vai deletar, né? Bye bye Menck. Então aqui eu vou dar um execute. Ó, 204, realmente ele não tem que trazer resposta nenhuma, né? Pra gente, se eu der um execute aqui, ó, no nosso banco de dados, o Menck sumiu. Beleza? Bom, então dessa forma aqui, eu acho que a gente conseguiu demonstrar bem como que tá funcionando o nosso projeto. Por fim, antes da gente terminar, na verdade, eu gostaria de mostrar aqui, ó, todo o web app que foi criado lá na Azure, tá? Então a gente tem aqui, ó, o MedSave Web App, beleza? A gente tem a nossa URL que a gente utilizou, a gente tem todas as variáveis de ambiente que a gente configurou dentro do nosso projeto, tá? Eu não vou exibir os valores aqui por uma questão de segurança.
Aqui também eu tenho o grupo de recursos que a gente criou, então se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer todo o grupo de recursos do nosso projeto. Aqui, ó, RG, MedSave, DevOps. Então, dentro do nosso grupo de recursos, a gente tem o nosso web app, a gente tem o plano de serviço de aplicativo, tem o Application Insights, tudo mais. Tudo que o professor de fato pediu. Então, dessa forma aqui, pessoal, eu espero que tenha dado para entender qual que era o core do nosso projeto, qual foi a ideia, como que a gente executou isso dentro da Azure DevOps. Qualquer dúvida a gente está à disposição, beleza? Valeu e tamo junto!